Sei que nesse tempo em que estivemos descansando, a igreja foi bem conduzido. Agradeço a todos os irmãos, mas não significa que eu voltei que o trabalho dos irmãos diminuíram, muito pelo contrário. Agora eu vim para somar, não para diminuir, ok? Hoje, uma vez por mês, nós juntos decidimos, celebrar a ceia do Senhor. Os discípulos, lá em João 18, em vários evangelhos, eles foram ensinados na noite que Jesus foi traído, ou seja, num dia antes da sua crucificação, na noite em que ele foi preso, Jesus reuniu os seus discípulos para a ceia de Páscoa. Não é que ele já não tivesse reunido nos anos que ele passou com eles, mas aquela ceia era especial. E por que Cristo escolheu a ceia de Páscoa? Porque na Páscoa, Israel tinha recebido como lei do Senhor que, como foi lá no Egito, lembra das pragas? Deus foi mandando as pragas até que matou o primogênito. E por que o espírito da morte não passou nas casas dos israelitas? Porque eles mataram um cordeiro, passaram um pedaço do sangue no umbral, e assim o espírito da morte, que aquela casa estivesse marcado com o sangue do cordeiro que morreu no lugar, ele não entraria. E em comemoração daquilo, e como celebração para Israel sempre lembrar que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito, Deus estabeleceu a Páscoa. Só que a Páscoa não era só o sacrifício do cordeiro. A Páscoa ela começava 7 dias antes, com algo que era de fundamental importância. Durante 7 dias eles comiam ervas amargas. 3 dias antes de sacrificar o cordeiro, eles pegavam um cordeirinho, levavam para casa para o cordeirinho passar com eles o tempo antes de ser sacrificado. A ideia de Deus era instruir de Israel que alguém tinha que morrer no lugar deles, e esse alguém era inocente, era inocente, era algo que faria Israel refletir. Só que Israel, mesmo fazendo isso por mais de 700 anos, muito mais de 700 anos, não conseguiu identificar quando Deus enviou o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vou me ater, um dia a gente conversa sobre essa ideia do sacrifício, porque Deus estabeleceu, porque hoje eu queria que você entendesse que nesse dia foi que Deus estabeleceu a ceia do Senhor. E ele deu uma ordem simples aos discípulos. A gente vai ver Paulo repetir essa ordem. Abre para mim 1 Coríntios, versos 11, a partir do 19. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Acho que é a partir do verso 19, se eu não estiver enganado. Isso. A partir do 17. Paulo está lembrando a igreja de Coríntios qual é o motivo deles celebrarem a ceia. Nós celebramos a ceia porque nós cremos que Jesus vai voltar, e ele deixou isso como ordenança. Ele falou para os seus discípulos: quem não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. E ele ordenou para que eles fizessem aquilo até que ele voltasse. E aí Paulo começa a lembrar aquela igreja que estava sofrendo com problemas de divisão, briga, contenda. Ele começa a dizer: olha, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Porque no lugar onde tem contenda é impossível os irmãos estarem compartilhando do mesmo sangue da aliança e do mesmo pão que é a igreja Cristo Jesus. Amém? Pode ir. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a própria ceia.
e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Porque naquela época não era só um pão e um vinho. Quando eles se reuniam para a ceia do Senhor, as pessoas levavam várias comidas e várias bebidas. Então ali se sentava a igreja toda e havia um compartilhamento de mesa. Eu já expliquei para os irmãos que a ideia da ceia, praticada inicialmente pela igreja, é para quem não tem nada, leva a fome. E quem tem muito em casa, leva a comida. E no final ficava todo mundo satisfeito. A ideia da mesa era trazer equilíbrio para a igreja. Era compartilhar o que eu tenho. Né? Tem gente que só tem fome, não tinha recurso para levar, não tinha nada para levar, mas ia chegar lá e encontrar uma mesa farta. Sabe quando de verdade a gente muitas vezes celebra a ceia nesse sentido? Natal aqui. O outro pode trazer só um refrigerante, tem irmão que pode dar carne, o outro dá não sei o quê. No final ficamos todos satisfeitos. Tem convidado que a gente convida e não traz nada, porque ele é convidado. Então ele é para comer da mesa que a gente preparou. Isso é um reflexo que deveria ser a mesa espiritual criada pela igreja dentro do seu ambiente. Para o perdido que não tem salvação, a igreja tem o quê? Salvação sobrando. Para o perdido que está aflito, ansioso, entristecido, deprimido, a igreja tem uma palavra de cura, libertação, transformação, revelação. Ou seja, o que falta na vida daquele que está lá fora, ele deveria poder vir para a nossa mesa, para o nosso convívio, para o nosso ambiente cheio de fome e ser saciado. Mas nós, muitas vezes, para a igreja, viemos e queremos só ser alimentados. Sair daqui embriagados. Eu, às vezes, reflito e me pergunto por que apenas nos enchemos do Espírito Santo? Todos os irmãos vêm para o culto para se encher do Espírito Santo. Para ir dormir? Para ir ver o Faustão? Né? O Faustão nem existe mais, coitado. É o Luciano Huck. Até o Faustão já se aposentou. Eu não vejo TV há tanto tempo que é velho, até esqueço. Né? Para ver o Fantástico? Uma vez perguntaram uma missionária na Irlanda. Eles começavam o culto 9 da manhã e terminavam 6 da tarde. E aí perguntaram eles, e aí, vocês depois desse culto tão longo, o que vão fazer? Eles falavam, nós passamos esse tempo todo nos preenchendo do Espírito Santo para sair na rua e salvar os perdidos. Porque não há nenhum objetivo eu buscar a Deus, me encher dele e ir para casa dormir. Porque nós, todo domingo, nós nos reunimos. Uma vez perguntaram um homem e ele fez uma crítica. Ir à igreja... eu fui na igreja durante 10 anos e sinto que não lembro qual foi o último sermão pregado no sábado. No domingo, disse ele. Um outro irmão respondeu para ele, irmão, apesar de você não lembrar de todos os sermões da sua vida, você lembra o que você comeu ontem? Ele disse, não, mas eu te garanto que o alimento que você recebeu ontem é o que te manteve de pé hoje. Muitas vezes ficamos muito tempo na igreja, né? E a gente lembra de alguns sermões, outros não, mas aquele alimento recebido é o que nos deu força para vencer aquela semana, aquela dificuldade, aquele tempo, aquela provação. Aquela palavra serviu para compartilhar com alguém que precisava. Não menospreze a mesa do Senhor. É isso que Paulo está dizendo para ele. Às vezes a oração, o abraço do irmão, você entrou aqui com a cabeça pesada, pensando em várias dificuldades, mas um abraço, um carinho, uma palavra, um louvor mudou toda a sua energia, mudou toda a sua concepção, mudou toda a sua estrutura como você entrou aqui. Por isso, eu sempre falo que a fé, ela não é para te dar uma religião, a fé é para te dar um novo relacionamento com Deus. A fé, ela é relacional. A nossa fé produz uma relação com Deus, porque cremos que através de Cristo Jesus, nós nos aliançamos e podemos ter acesso a Deus. E quando nos reunimos aqui, a mesa está posta, queridos. Jesus falou para aqueles homens, vocês vão ver agora os anjos de Deus subindo e descendo.
Queridos, a igreja, toda vez que se reúne, o que se manifesta nela? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando se manifestava em Cristo, o que acontecia? Milagres, prodígios, libertação, cura, renovação. Esse é o poder da unidade do corpo de Cristo. Então Paulo está dizendo para eles, não adianta vir para o culto para se embriagar, para apenas matar a sua fome. Se você não se preocupa com o que tem necessidade. E eu não estou falando só de necessidade material, querido. Existem várias pessoas com necessidades muito mais agravantes do que material. Existem, se você sair aqui de noite, e ir aqui nos moradores de Nova Iguaçu, que estão ali na Via Láctea, os moradores de rua, eles estão com 4 ou 5 quentinhos, escolhendo qual vai comer. Porque passam mais 10 igrejas, 3 outras religiões distribuindo quentinho. Você acha que ele está na rua porque ele não tem o que comer? Ou ele está na rua porque tem problemas psicológicos, alguns foram abusados, outros não. Eu ouvi isso de um morador de rua, uma vez fui na Cristolândia, para mim aquilo foi loucura. Ele falando, eu vivo na rua porque não consigo me submeter a nenhuma autoridade. Então, para ninguém mandar em mim, eu vivo na rua. Que espírito de rebeldia. Tinha um outro que era um oriental, aparentemente parecia ser um chinês, ficava sempre de terno, com a maletinha dele lá na Cristolândia. Falei, ué, esse rapaz... Não, ele é... Só que ele não aceita vir para cá, porque ele disse que está num plano para ficar milionário. Olha a corrupção da mente. Olha quanta gente que, quando você vai conhecer a história, não é só uma necessidade material. É muito maior do que isso. Precisa de uma libertação muito maior do que apenas um prato de comida. E nós temos isso. Eu não estou falando só de moradores na rua. Quantos vizinhos seus você sabe que o problema dele não é ter uma casa nova, um carro novo, uma nova esposa. O problema dele é que tudo que ele toca, ele destrói. Pessoas que se auto-sabotam. Pessoas que não sabem ser pai nem mãe. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Essa é uma mentira do diabo. Nós não somos os animais. Os animais, eles sabem assim, nasceu, a me manter, crescer e abandono. Nós não criamos filhos que nem os animais. Tá na idade, a fêmea já abandona, o macho finge que nem conhece, na maioria das espécies, e vai embora. Nós temos continuamente educar. Continuamente vemos os exemplos dos nossos pais, e mesmo odiando os exemplos, são a única forma que sabemos educar. Se alguém não nos instruir como educar, como viver, como fazer diferente, nós vamos repetir os mesmos erros dos nossos antepassados. A sociologia está aí provando que a solução do homem não é filosofia. Você sabe que na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial foi a época de maior apagão religioso, né? Você sabe que o mundo foi tomado pela filosofia do iluminismo. E o homem passou a ser o centro do universo. E o resultado, 2 guerras mundiais. Recentemente, voltamos à ideia de que o homem é o centro do universo. Agora tem gente achando que é gafanhoto, achando que é leopardo, que é burro, cavalo, gato. Em vez de evoluirmos, as pessoas estão regredindo querendo ser animais, os térreos. Ué, com tanto conhecimento, tanta intelectualidade. A humanidade em si, se não tiver alguém lhe instruindo e te ensinando o que é bom, ela se embriaga da sua própria humanidade. Quais são os povos mais bárbaros quando a gente lê a história que encontramos? Vai, você lembra? Qual é o povo? Viking, adoradores de quais deuses? Romanos, adoradores de quais deuses? Irmão.
Só olhar. E os seus deuses eram parecidos com suas próprias características. Zeus é um prostituto. Tem não sei quantas mulheres, fica traindo Hera o tempo todo. E lida com seus filhos bastardos de qualquer forma. Isso parece um deus ou mais uma característica de um homem? A deusa da sabedoria só usa sua sabedoria em véu para o prazer. Segundo sua própria coisa, a Tênis. Se eu quero usar para fazer isso e tal. Quem conhece o conto de lá da cidade, que é invadida, Troia, é um conto, não é uma história verídica, até hoje não foi provada como história verídica. Vê que ela interfere lá, dando sabedoria para que o outro derrube, mas como ele não dá glória, ela se retira. Enfim, nós vamos ver deuses mais parecido com o caráter humano. Baal, que aceita o sacrifício de crianças. Irmão, qual era o jeito de resolver filhos bastardos? Porque o culto de Baal, o homem vinha, se deitava com uma prostituta cultual e o resultado do sexo é gravidez. Como é que eu resolvo o problema de um filho bastardo? Cria um Deus que diz que aceita o sacrifício de criança. Ninguém precisa assumir seus filhos bastardos. Sacrifica um Deus. E ainda diz que é fé. Então, quando você começa a ver, Isaías vai falar, como é que pode os homens pegarem a mesma madeira, cortar, de uma fazer móvel, de outra fazer lenha, e depois ele mesmo moldar um Deus, botar lá, e ele se ajoelhar e clamar aquele Deus. Do material que sobrou, que ele fez móvel, que ele fez lenha, ele vai lá e faz um Deus. E dobra o joelho. Se ele não mover aquela madeira não sai do lugar. Se ele, hoje, qual a nossa referência? O gesso é o material mais vagabundo. Você vai lá na lojinha ali, compra 5 quilos de gesso, 5 quilos de gesso por R$10. De que é feita as estátuas e imagens de hoje? Aí o próprio homem molda ela lá, da imagem. Né? Vai lá e molda. Aí ele bota lá e fala, não, agora tu é o meu Deus, eu vou te adorar e vou fazer oração a tu. Aí, manda a estátua se mover sozinho, se ele não fizer a procissão. Ela vai para onde? Se ele não tirar do lugar e botar no outro. Manda ela andar sozinha, pô. Ela é um Deus de verdade. E eu fico imaginando como é que esse Deus aparece em várias imagens. Tem várias formas. Aí quando você vai pesquisar, aquela forma que ele colocou agora não é nem a forma original que era. Seu Deus muda de imagem? Ele não tem algo definido? E o ser humano se embriaga com as suas mentiras. E todos esses deuses, e eu não tenho vergonha de falar isso, são mais parecidos com os pecados dos homens do que com um padrão de moral e caráter elevado. E nós, cristãos, precisamos entender que a mesa do Senhor não é essa mesa para nos embriagar. Existe tanta coisa entrando na mesa do Senhor que não é do Senhor. Filosofias erradas. Outro dia falei em culto, a disforia de gênero. E aí eu não estou falando de sexualidade, a disforia de identidade dos crentes. Eles querem ser águia. Irmão, quando é que Deus te chamou para ser águia? Eu quero ser leão. Procura um verso na Bíblia que Deus fala, seja como leão. Não tem. O único verso que faz alguma comparação é quando está lá em Apocalipse, eles olham e veem o Jesus como leão, porque é o leão da tribo de Judá. Mas aí quando João, que é a igreja, olha, vê o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a igreja quer ser leão. Leão não vive com mais de 2 líderes. Quando o outro macho cresce, ele expulsa do bando para ele catar outro bando. Quando o leão assume a parte, né, ele ataca o leão líder, mata todos os filhotes para que as fêmeas entrem no cio. É isso que a gente é como igreja? Uma disputa de poder, de reinado? Águia, uma única parceira que ele tem é a fêmea da águia. Não anda em bando. E ainda é territorialista. Ninguém entra aqui, ninguém manda. Se entrar, eu mato.
Existem líderes águia, só ele manda. Existem líderes leão, que estão prontos para levantar e se matar o líder atual, o leão velho. Tem outros que querem ser lobo. Lobo disputa a alcatéia, irmão. Deus não te chamou para ser lobo. Deus te chamou para ser o quê? Ovelha. E aí, ensinamos errado que a ovelha é burra. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Não, porque ela não enxerga direito. Ah, tem um monte de bicho que não enxerga direito, mas escuta excepcionalmente, sente o faro excepcionalmente, isso impede ele de ser capaz? Vai lá, vai mexer nas ovelhas ou na cabra de alguém, se tu não toma umas chifradas e umas cabeçadas. Não, eu vou lá, ovelha é burra, vai. Meu pai tinha uma cabra não, ovelha, e aquelas que ainda tem um pouco de chifre. E aí criava lá umas 50, 60. Quando eu tentava me aproximar, todas elas se juntavam para vir para cima. Muito mal quando eu soltava os cachorros nela para tentar só expulsar elas lá de dentro do sítio, para elas irem para o lugar que ela pastava, até o cachorro tinha dificuldade. Porque as mais fortes ficavam na frente e as mais fracas atrás. E elas fazendo aquela circuncisão para impedir. Quem disse? Aí eu expliquei, a força da ovelha está no grupo, no rebanho, no bando. A ovelha não é forte porque ela está sozinha, por isso que uma ovelha desgarrada é fácil apanhada. Mas nós trouxemos para a mesa a teologia do leão, da águia, do lobo, do vencedor, que você... Irmãos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso embriaga o coração da igreja com filosofias que não são verdade. Embriaga a igreja com as coisas dessa terra. Paulo diz que se desejamos as coisas dessa terra, nossa fé é horrível. Irmãos, você prefere ter um carro, uma casa, um bem, a conta cheia, ou ter a eternidade com Deus? Aí você vai falar, eternidade com Deus, será? Se Deus hoje te levar e você não teve nenhuma dessas coisas, você vai feliz? Porque muitos cristãos almejam as coisas dessa terra. Tem ambição. Irmãos, querer melhorar de vida não tem a ver só com conquistar bens materiais. A ambição ela está focada só em bens materiais. Ele acha que se tiver uma casa melhor, um emprego melhor, uma esposa mais nova, um carro melhor, uma praia, ele vai melhorar de vida. E a vida vai ser mais feliz. Só que a ambição corrói o seu tempo de vida. E ele não conquista, na verdade, nada. E aquilo que ele conquista, ele nem sabe para quem vai deixar. Pode ser destruído pelo outro. Quantas empresas nós conhecemos que o cara morreu trabalhando ali, e no final os filhos venderam por qualquer bananada? Nós erramos sobre o que é a ambição. A igreja trouxe a ambição para a mesa, se embriaga com esse vinho, come dessa comida estragada, come da comida da troca. Deus não quer a sua oferta para melhorar de vida. Se você não vem a Deus porque é grato, fique com a sua oferta. Isso aqui não é macumbaria ou feitiçaria, onde você deixa a oferenda e Deus vai te abençoar. Tenta me olhar com essa cara, não. Não é, queridos. Nós trazemos porque já fomos abençoados. Ninguém contribui aquilo, daqui ninguém pega um papel em branco e escreve assim, R$1.000. Quando Deus me der 2.000, eu dou 1.000. Qual o nome disso? Feitiçaria. Barganha. Nós só contribuímos do que já temos e queremos ofertar por gratidão. Essa mesa não pode ser trazida à teologia da mentira. E aí nós vamos continuar para que você entenda que muitas mesas estão sendo embriagadas e pessoas se alimentando de coisas que não são de Cristo. É o segundo problema da mesa. O primeiro é uma mesa onde ninguém compartilha o que tem. Todo mundo traz para si mesmo comida. O segundo é os que trazem comida estranha. E a igreja deveria saber reconhecer as comidas estranhas trazidas à sua mesa. Pode ir.
Eu ainda nem cheguei onde eu queria estar pensando nisso. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais que nada tem. Que vos direi? Louvar-vos? Não, isso certamente não vos louvo. Compartilhamento da mesa. Pode ir. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu disso. Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode ir. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí era esse verso que eu queria começar. Irmãos, o Senhor diz que essa mesa precisa ter discernimento. E a mesa que eu estou falando, esquece esse pão e vinho. É muito mais do que isso. É a mesa de palavra que compartilhamos. É a mesa de testemunho que nós damos. É aquilo que nós, como igreja, nos ajuntamos, querido. Jesus diz que é o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando de pão? Não, né? Então, quando eu falar isso, entendo. Não estou falando dessa mesa, estou falando da mesa que nós, como igreja, devemos reunir em nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos amigos. Você percebe que a mesa é muito maior do que essa? Todas as vezes que você recebe alguém na sua casa, você também está compartilhando a mesa. Você, na sua mesa espiritual lá na sua casa, você tem uma palavra para dar, uma oração para fazer? Um conselho sábio para dar? Uma correção? Você teria coragem de perder um amigo por causa de dizer para ele uma verdade? Então, deixa aí, indignamente. Então, o Senhor é o que estabelece o que é comer e beber dessa mesa indignamente. É não discernir a mesa. E aí o nosso problema é que nós conhecemos pouco de Deus. Porque, irmãos, Deus vem, Jesus compartilha a mesa, o sangue de Cristo nos cobre, o Espírito de Deus está sobre nós, que somos o corpo da igreja, amém? Você está sobre a aliança desse sangue, você é o corpo da igreja. E se nós não discernirmos bem essa mesa que compartilhamos como igreja, nós estamos participando dela indignamente. Primeira coisa, reconhecer o sangue. E hoje eu queria falar especificamente do sangue. Meu Deus, falei de um monte de coisa. Queria falar especificamente do sangue. Nós já entendemos que você é o corpo da igreja, amém? Você é o pão, você é sobre esse que o Espírito está. E aonde você vai, você leva o alimento que você recebe. Aquilo que eu trago aqui, Deus multiplica, bota na sua mão um cesto suficiente para alimentar uma multidão, amém? Você crê? Você crê nessa palavra que você recebe aqui todo domingo? Se não, irmão, vai em outro lugar. Porque não tem sentido nenhum você ver num lugar que você não crê o que o pastor fala. Nós precisamos crer juntos naquilo que estamos compartilhando da palavra de Deus, amém? Não estou te expulsando, eu quero que você entenda. Porque fica parecendo que eu te dou um McLanche feliz todo dia e tu sai daqui e joga ali na lixeira. Que eu te dou um Big Mac, uma picanha, você fala, não, essa picanha não, aí joga ali na lixeira. O que adianta eu te dar? Vai te alimentar? Vai te suprir? Vai fazer a sua casa se tornar um lugar de bênção e compartilhamento da palavra? Então, precisamos juntos crer nisso. Amém? Então, primeira coisa, discernir o sangue. Porque é o sangue que nos faz corpo. Amém? Corpo sem sangue não tem vida. Ok? O sangue sem corpo também não. Mas precisamos de um corpo. Ok? E nós somos o corpo de Cristo, através do seu sangue, Jesus. E primeira coisa que temos que discernir sobre o Senhor desse sangue.
Muita gente vai dizer, eu não pedi para Jesus morrer por mim. E vocês crentes ficam me perturbando com essa história que Jesus morreu por mim. Eu não pedi para ele fazer nada. É verdade. Por isso que o texto vai dizer que vocês, inimigos de Deus, mesmo assim Deus escolheu morrer por vocês. Porque ele é justo e sabe fazer o bem. Você que é mal, nem isso reconhece. Porque se você vê uma criança se afogando na piscina, você vai falar, ela não está pedindo ajuda, deixa morrer. Se você vê alguém caído na rua, desmaiado, ou tal, você vai falar, não está pedindo ajuda, deixa morrer. Duvido, irmão, mas ainda mais se for seu filho, seu primo, seu parente. E aí Deus vai falar, vocês sendo mal sabem fazer boas coisas, imagina o Deus que é justo. Ah, eu não pedi para Deus morrer para mim, o problema é seu. Ele é bom, você que é ruim. Você não sabe reconhecer o presente que recebeu. E aí é um problema seu, não dele. Por isso Deus vai dizer que façam bem independente da pessoa, porque isso demonstra quem você é e não quem o outro é. Ah, mas o outro rejeitou meu perdão. Ah, o outro eu abençoei, ele fala mal de mim. Isso só demonstra quem ele é. E o que você fez de bom demonstra quem você é. Durante um tempo eu pensei que eu era trouxa. Porque eu fazia essas coisas pelos outros. Eu falava, Deus, a gente crente é muito trouxa. Porque a gente faz, e o povo... Ele falou, então eu sou trouxa também, Paulo? Eu falei, não, Deus, tu não. Aí eu entendi. Que eu era um reflexo do caráter de Deus. E não era trouxa, porque se eu acho que fazer o bem a quem me faz mal é coisa errada, é coisa de gente boba, eu estou dizendo que Deus é bobo. E Deus não é. E aí nós entendemos isso, que Deus é tão bom que mesmo eu não querendo, Ele resolveu me salvar. Porque Ele viu a condição que eu me encontrava. Ele me viu afogando, Ele me viu torturando, Ele me viu mergulhando na minha tristeza, no meu pecado, na minha dor, na minha morte. Mas Ele decidiu me salvar mesmo eu não querendo. E aí, quando eu vejo esse ato de bondade, eu reconheço esse amor. Só que o nosso problema é achar que, eu não quero esse ato de amor de Deus, amém. Só que esquecemos que Deus, antes de ser Pai, Ele é Criador. Isso muda tudo, querido. Você pode até não querer o que Deus te deu, mas um dia Ele vai cobrar tudo aquilo que Ele deu. Deus é o Criador. O texto vai dizer que Ele criou tudo e, por último, criou o homem. Então, tudo que o homem tem foi criado primeiro antes dele. Quem era o dono era Deus. Deus deu para o homem, como bom administrador, cuidar. E nós conhecemos o texto lá em Gênesis, o homem vai errar, vai pecar na sua primeira aliança e vai começar a corromper tudo aquilo que foi dado a ele. Porque o pecado tem o poder de trazer morte, corrompendo tudo aquilo que Deus criou. E esse mesmo Deus Criador diz em sua parábola que ele é como um rei que deixou servos administrando. E um dia ele vai voltar para prestar conta. Porque, querido, se alguém te confiar, qualquer um aqui que ocupa algum cargo de responsabilidade, sabe que o dono, às vezes, se distancia e não olha. Mas tem uma hora que ele vem e fala, traz tudo que eu quero ver se está em ordem. Deus é o que te dá a vida. A Bíblia diz que a vida é dada por Deus. E toda a vida que eu tenho, não importa quanto tempo eu viver, será prestada ao dono. Você achou que eu estava falando de bens, né? O bem mais precioso que Deus te deu é vida. Porque sem vida, você não leva nada dessa vida para o túmulo. Eu nunca vi um fantasma andando de Ferrari. Ou pegando jatinho. Ou andando na mansão dele, né? No túmulo não importa os seus bens, tudo se perdeu. Então só os bens são consequências do maior dom que Deus te deu, vida. Se você morresse a 1 ano de idade, nenhum dos bens que você tem, você teria.
Então, o maior dom que Deus nos deu é vida. E a vida é dada por Deus. E Deus irá te cobrar como você viveu a vida que Ele te deu. E aí você pode falar, eu posso viver sem mentir. Que já é uma mentira. Mas vou te dar um crédito. Eu posso viver sem falar mal de alguém. Que é outra mentira, mas vou te dar um crédito. Eu posso viver sem trair a minha esposa, sem não sei o quê, sem beber, sem me drogar, ser um bom trabalhador. Só que pecado não tem só a ver com aquilo que eu faço, mas também com aquilo que eu deixo de fazer. Porque conhecendo o Senhor da vida e Ele me mostrando o caminho que Ele fez, isso se chama rebeldia. Eu posso passar a minha vida toda sem viver como Deus deseja e aparentemente para as outras pessoas ser uma pessoa boa. Mas isso já é rebeldia contra o Criador. Mas tudo bem, eu confio em toda essa sua parada de caráter. Só que a Bíblia aponta que quando você não faz o bem, você peca também. Quantas vezes você deixou de fazer o bem? Desde criança, quantas vezes você mentiu? Tem gente aí que tem muito tempo de vida, né? Não dá nem para lembrar, não dá nem para contar. E como é que você resolveu essa mentira? Como é que você paga essa mentira? Comparado ao que você fez de ruim, o que você pensou de ruim, o que você amaldiçoou quando ninguém vê. Porque Deus vê toda a nossa história. Cada história aqui é um livro lido por Deus. E diante dessa história, quantas vezes você deixou passar alguma coisa? E quantas vezes você fez algo bom para compensar essa coisa que passou? A conta nunca fecha. Se mesmo a gente pegasse uma tábua e falasse assim, avalie meus atos bons, e é lá embaixo. E os que eu fiz de ruim? Lá em cima. Como é que você paga essa dívida ao Senhor da vida? Ao Deus que eu falei é tão bom que mesmo você não querendo, Ele quer te salvar. Como é que você paga? Como é que você paga ao Deus Criador, aquele que te deu o dom da vida? Por isso, a gente entende a necessidade de discernir o sangue. Porque esse Deus é Criador, esse Deus tudo sabe, Ele é poderoso, onipotente, onisciente, Ele é o Senhor de toda a criação. Aí você pode falar, mas se chegar lá no fim da vida e não tiver nada, eu te garanto que você não perdeu nada vivendo como cristão. Mas se chegar lá no final da vida, você aparecer diante de Deus, qual a desculpa que você vai dar? Qual a história que você vai contar? Que Ele já não conhece. Queridos, eu sempre falo isso, discernir o sangue é entender que Jesus não me salvou dos pecados que eu pratico. Jesus me salvou do eu pecador que eu sou. É muito mais profundo. Porque alguns atos pecaminosos, qualquer um pode parar de praticar. Mas se ser salvo do eu pecador que eu sou, só Cristo pode fazer. Porque Cristo nos transforma de dentro para fora. Até as nossas intenções mudam. Esse é o poder transformador desse sangue. Não discernir esse sangue, a nova vida que Cristo nos chamou a ter. Aí você fala assim, mas é tão difícil. Se fosse fácil, Jesus não tinha que vir, irmão. Se fosse fácil, era só todo mundo seguir a lei, que é a revelação do caráter de Deus. E aí algumas pessoas vêm e me dão, mas você fala assim, mas eu não consigo ver isso na palavra de Deus. É óbvio, porque você quer que Deus entre na sua cabeça pela inteligência, não pela experiência. Deus é um Deus relacional. Relação, dá para eu te falar assim, tem o João ali, ele é muito maneiro. Você só vai descobrir se o João é maneiro quando o quê? Me relacionar com o João. Eu falo assim, nossa, o pudim da irmã tal é uma delícia. Aí você fala, tô sentindo o sabor porque tu falou. Vamos no restaurante tal, que a comida é maravilhosa. Você vai olhar o cardápio, olhar a foto e falar, esse camarão,
Ou você só sabe se aquilo que eu te disse que é bom, se você experimentar? Querida, eu não sou crente porque eu fui convencido de uma teoria. A pessoa mais crítica ao cristianismo fui eu. Sentava eu e Lucas e zoava os cristãos. Sabe, ali na Apacentar, às vezes a gente passava lá, eu passava com os amigos, estava todo mundo indo para o culto. Aí ficavam os amigos gritando um monte de besteira lá de cima para ele. Eu li o livro do Allan Kardec, eu li meu pai era praticante de Umbanda, aí ele tinha um monte de livro lá, eu li, porque quando eu namorei uma menina kardecista, meu pai também tinha lá o livro, eu peguei o livro todo e li, falei, cara, isso aqui é mais viagem do que o outro, e eu não era cristão, isso aqui é muita viagem. O outro livro lá, falei, caraca, meu pai pratica essa religião, quem é que tem que mexer os deuses? Os deuses lá dele diz que brigou dentro da casinha, e é ele que tem que tirar um da casinha e falar, não, para você não brigar mais com a outra estátua que nem fala e nem nada, porque o pai de santo disse lá, você vai vir para esse quarto aqui. Eu ficava, cara, isso é muito viagem. Se eles estão brigando, é eles que se resolvem, não são deuses? Aí o ser humano é que tem que tirar a estátua para botar em outro lugar, porque ela não pode ficar no mesmo local. Para mim era muito viagem, cara, meu pai pratica uma religião muito doida. Eu fui lendo, irmão. O cristianismo para mim não foi um entendimento de, eu li a Bíblia, entendi tudo. Não, foi uma experiência. Eu li na palavra, se queres saber se minha palavra é verdadeira, ponha ela em prática. Eu comecei a questionar Deus na sua própria palavra. Deus, tu diz que isso aqui é verdade, então mostra. Isso aqui, Deus, é verdade, então mostra. Isso aqui, Deus foi confirmando e eu fui tendo relação com Deus, até o ponto de que eu decidi assumir, realmente tu és o Deus de verdade. Tu és o Criador de todas as coisas. As pessoas confundem isso, queridos. Elas acham que simplesmente por ler vão aprender quem é Deus, sem decidir se relacionar, porque Cristo é o verbo que se fez carne, que a gente lê lá em João. Então, essa palavra tem vida, ela fala, ela discerne, ela nos dá força nos momentos de fraqueza, mas ela não é morta, ela tem vida. Alguns irmãos falam, como é que você consegue ler a Bíblia tantas vezes, irmão? Toda vez que eu leio vários textos, né? A gente vai lendo, tem coisa que nem passou em branco uma vez, mas naquele momento fala o teu coração. E aí eu pego um verso e começo a orar, Senhor, mas isso, como é que vai ser? O Espírito Santo vai ministrando no seu coração, trazendo entendimentos, palavras que você nem imagina. E não é para o outro, é para mim. É para me alimentar. É para me saciar. Faz 15 anos, eu acho isso, um pouco mais, um pouco menos, que eu vou fazer 40. Estou perdendo a memória, eu sempre fui esquecido com data, então. Que eu leio a palavra de Deus, que eu estudo, que eu busco. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto eu mais encontro outros homens que estudaram muito mais profundo que eu, cara, me impressiono. Com o poder, com a eficácia, com a magnitude. Quando eu olho para a criação, eu me impressiono, porque a gente gosta de falar da obra de arte, mas toda obra de arte é cópia de algo que já existe. Tudo aquilo que o homem imagina, tudo aquilo que ele pensa em fazer, é relacionado ao que já existe. O avião é cópia do quê? Dos pássaros. O carro. Por que carro se fala que tem cavalo? Porque mediu o motor em quê? Em cavalo, porque quer que o carro corra por 50 cavalos. Então, cada cavalo tem 18 quilômetros. Aí você faz a conta. Cada cavalo, em média, corre 18 quilômetros. É por isso que é medido. Como é que foi feito o sistema de engrenagem? Aí você vai perceber que os caras tiraram tudo do que já está criado. Do que já existe. Fusão nuclear, foi o ser humano que inventou. Não, ele entendeu como funciona algo. O avião funciona por quê? Porque o ser humano entendeu como é que funciona a gravidade, a lei da força, que o avião voar, ele tem que fazer mais força do que a gravidade para baixo. Aquela velha história do assistir vídeo, né? Então, o ser humano ele vai discernir nas coisas da criação por causa da capacidade que Deus deu para ele. Olhando para a criação, ele encontra soluções.
Recentemente na China saiu um robô que corre mais do que ser humano. Sabe por que levaram 30 anos para fazer um robô que corre? Com perna? Porque para entender como é que a musculatura funciona, como é que faz para correr, na automática os caras levaram mais de 30 anos e só pesquisando isso, fora o conhecimento prévio todo, que veio todos esses anos se acumulando para entender isso. E você, criança de 1 ano, ninguém ensinou a ela. E daqui com 1 ano e 3 meses ela já está correndo, perturbando os pais. Né? Que a alegria dos pais é quando a criança nasce e fala assim, ai, tomara que ande. Aí depois que a criança começa a andar e correr, ela fala, ai, que como era bom o tempo que ele só ficava no colo. Né? Mas isso é natural. Por quê? Porque Deus, diz o texto lá, que Deus fez a imagem e semelhança ao homem. Qual é a única criatura de todos os animais que a gente conhece que é capaz de alterar a criação ou copiar ela? Você nunca vai ver um macaco dirigindo uma Ferrari. Ou um macaco montando uma casa. Ele fala, não, agora eu sei fazer aqui um prédio de 4 andares aqui na floresta para ver se ganha um aluguel. Porque qual foi que a Bíblia diz que a imagem e semelhança? O homem, coroa da criação. O único capaz de entender e copiar aquilo que já foi criado. E nós, queridos, precisamos discernir esse sangue. Por que eu estou falando de tudo isso? Se você não entender quem é o Senhor, o Criador de todas as coisas, o único poderoso, quem é Ele de verdade, se você não se relacionar com Ele, você não vai conseguir discernir porque você precisa do sangue de Cristo. Nós falamos que Deus é amor, mas Deus não é só amor, porque amor sem justiça é um amor que é complacente com as coisas erradas. Por isso que o amor de pai e mãe, o filho vai lá, dá um tiro, ele fala, não, meu filho, coitado. Né? Amor complacente. O filho faz coisa feia, e o pai, não, vem cá, não sei o quê, coitado, é só uma criança. A gente teve recentemente o problema lá do cachorro orelha, que foi morto, né? Um monte de pai encobrindo o filho. Tudo com medo de seus filhos terem matado o cachorro. Tinha uns 11 adolescentes suspeitos. Os pais mentindo, dizendo que os adolescentes estavam lá com medo dos filhos deles terem sido lá. Amor complacente com o errado. Se é um amor leviano, se for só amor. Mas Deus é amor e justiça. Porque um amor justo não concorda com o erro, com o pecado, com a injustiça. Por isso Deus corrigiu o povo de Israel. Porque Ele ensinou eles a viverem a forma correta. Quando eles erravam, o seu amor justo corrigia primeiro quem? Aqueles que Ele ensinou. Por isso Deus é justiça. Por isso Deus aplica a sua justiça. Queridos, por isso naquele grande dia não é você que vai, não é Deus que vai fazer você ser lançado no inferno, no mar do esquecimento. É você que vai escolher. Como assim, Paulo? Ele vai dizer, filho, eu tive um plano de salvação para você, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, isso e isso. Você fez o que na sua vida? Não quis, Senhor. Então, como é que eu posso te obrigar a viver a eternidade toda debaixo da minha vontade? Não, seria muita maldade de Deus, você que não quis viver a vida toda, conhecendo a perfeita e boa, agradável vontade de Deus, viver a eternidade sobre ele. O que lhe sobra, um lugar longe de Deus. E a Bíblia diz que esse lugar é choro, ranger de dente, tristeza. E aí algumas pessoas acham que é Deus que é mau. Não, irmão. Deus é tão bom que mesmo você não querendo ser salvo, se afogando na praia, Ele foi lá e te salvou e tu ainda deu um soco nele. Me deixa morrer! Ele fala, não, não posso, porque eu sou bom, sou justo. Não permito que a injustiça aconteça. Agora, se você quer voltar para o mar e tentar de novo, aí não há como te impedir. Nós precisamos, antes de participar dessa mesa, entender de uma vez por todas o sangue de Cristo.
A igreja, que é o seu corpo, não pode viver longe desse sangue. A igreja, que é seu corpo, não pode deixar de continuar a lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. A Apocalipse vai nos dizer que aquele que está sujo continue a se sujar, mas aquele que está limpo continue a se limpar, continue lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro é capaz de nos limpar de toda a imundícia. O sangue do Cordeiro é capaz de cobrir todo pecado, todo abandono, toda tristeza, todo trauma, toda falta de perdão. O sangue do Cordeiro é capaz de nos aliviar das cargas que carregamos, porque queremos justiça, mas não aceitamos a justiça de Deus por nós. Por isso, Paulo vai dizer à frente, pode ir agora para o verso 28. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por isso, nesse dia de palavra de mesa, eu preciso te lembrar, igreja do Senhor, para quem é o sangue de Cristo que você tanto convoca. Quem é o sangue de Cristo que está derramado sobre a sua vida? Qual é o sangue que te fez uma nova criatura e te chamou para uma nova vida e que ele é capaz de te ajudar a vencer todas as suas dificuldades morais? Preciso te lembrar para que você tome essa mesa corretamente, participe desse corpo corretamente. Por quê? Porque se quem toma incorretamente sofre aqueles prejuízos, quem toma corretamente, automaticamente acontece o quê? Ao contrário. Bom, quem não faz exercício tem problema de saúde. Então, quem faz exercício melhora a saúde. Amém? Só para que você entenda. É entender o outro lado que o texto está me apresentando. Que se eu entender o sangue e o corpo de Cristo, eu vou começar a usufruir de coisas que abençoam a minha vida. E quando Paulo está falando de fracos e doentes, irmãos, ele não está falando de enfermidade. Ele está falando de câncer. Porque o câncer pode matar o corpo, mas não pode corromper a alma. O câncer pode destruir isso aqui. Qualquer coisa pode destruir isso aqui. Se cair um cubo de gelo do céu acertar na minha moringa, pronto, acabou esse corpo. Se eu pegar um vírus que é do tamanho que eu não consigo nem ver, eu posso morrer. Se acho fortão. No Covid, os tal dos atletas foram os primeiros a ser internados lá, a ser entubados. Então, a gente tem que parar com essa história. Esse corpo é frágil e ele pode padecer sim, mas não é sobre esse corpo que ele está falando sobre fraqueza, não é sobre a doença nesse corpo. O que nos impede de ir ao reino do céu são as práticas morais da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração. E é isso que Cristo veio transformar de dentro para fora, para que possamos usufruir bem dessa mesa. Você crê que Jesus te libertou? Você crê que o sangue de Cristo cobre a sua casa, a sua família? Não estou falando de gente perfeita, não. Eu estou falando de gente que continua lavando as suas vestes no sangue cordeiro. De gente que crê que hoje ele é uma pessoa, mas ele está lutando para ser aquilo que Cristo chamou. E a cada dia ele está mais próximo de ser aquilo que Cristo o chamou a ser. Mesmo que seja no passinho da tartaruga. É melhor andar no passinho da tartaruga do que ficar parado. É melhor andar, é melhor ter que se ajoelhar, é melhor ter que se rastejar até o pé de Cristo, porque nós aprendemos com a mulher do fluxo de sangue que se eu apenas lhe tocar, eu serei. Aleluia, você entendeu? Esse é o poder do sangue de Cristo. Por isso, igreja, tome hoje, discernir no sangue, para que você possa viver bem no corpo.
Porque se esses irmãos entendessem o sangue, não haveria entre eles os problemas que Paulo apresenta. Briga, imoralidade sexual, divisões, contendas, falta de perdão, raiva, ira e amargura. Porque eles entenderam o sangue da aliança e o poder que esse sangue tem sobre as nossas vidas. Vamos cear? Não fica com cara triste não. Sei que você estava com saudade. O pastor voltou hoje, mas voltou com o porrete, né? Ele podia ter só voltado com a varinha. Amém? Eu queria convidar meus diáconos, João. Nossa.